Meus irmãos, nós continuamos com a nossa série de estudos sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, dos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos considerar a igreja de Pérgamo, que é a terceira. Começamos com Éfeso, Esmirna, e hoje vamos considerar a igreja de Pérgamo. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 17. Por favor, vamos fazer a leitura então desse texto maravilhoso da palavra do Senhor nosso Deus. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos, mas fique na presença de Deus e não deixe de glorificar o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos considerar a igreja de Pérgamo, e nós temos aqui uma exortação contra o mundanismo. A igreja de Pérgamo é uma igreja que começou a fraquejar. Guarde bem isso na sua mente. Uma igreja que começou a fraquejar. Essa igreja representa a terceira era da igreja, dos anos 320 a 550, que é a igreja pós-Constantino, que foi se acomodando com o mundo e com o pecado. Irmãos, nós vimos as 7 igrejas, que nós temos 2 igrejas que só recebem elogio, louvor da parte do Senhor Jesus. A primeira, Esmirna, e a outra, Filadélfia. Só há coisas elogiáveis, atitudes e virtudes maravilhosas da igreja que o Senhor Jesus enaltece, engrandece, agradece, louva. Mas nós temos 4 igrejas que têm coisas boas, coisas que o Senhor Jesus reconhece na igreja, porque a igreja é dele. Irmãos, a igreja, antes de pertencer a uma convenção, a igreja antes, irmãos, de ter o seu CNPJ, antes de ser uma instituição, uma inscrição estadual, ela é do Senhor Jesus. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Ele é aquele que passeia no meio dos castiçais.
Ele é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Ele é aquele que envia a sua mensagem ao anjo de cada igreja. E a carta começa, o anjo da igreja em Pérgamo escreve. Então nós temos aí os destinatários, e os destinatários são o líder, o pastor, o dirigente, o bispo, o encarregado, responsável pela igreja em Pérgamo e a própria igreja. A carta de Pérgamo é um brado de Jesus para a igreja contemporânea. A história, irmãos, ela é dividida em pré-história, tudo aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita, história antiga, história medieval, depois nós temos história moderna e história contemporânea. E agora nós estamos entrando num novo ciclo da história, que é o pós-modernismo. Um dia eu falo só sobre pós-modernismo e tudo aquilo que está acontecendo no mundo, a revolução cultural que está acontecendo no mundo depois da queda dos regimes totalitários. E como que o mundo está pensando, por que existe um choque entre a geração passada e essa geração? Porque o mundo está se configurando de outra maneira, mas isso em outra oportunidade eu falo. Então, esta carta, ela é um brado de Jesus para a igreja dos nossos dias. Ela é endereçada a mim, ela é endereçada a você, ela é endereçada a cada um de nós. A mensagem, irmão, irmã, igreja, das cartas, ela é tão atual hoje quanto nos dias que a igreja do primeiro século recebeu cada carta. Aquilo que desafiou a igreja no passado, desafia no presente. Aquilo que foi, irmãos, aquilo que foi no passado, dificuldades e barreiras para a igreja, continua sendo nos nossos dias. E havia um perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo, que era a verdade e a heresia, a verdade e o erro, a tolerância e o liberalismo na vida cristã. Conforme nós formos desenvolvendo aqui a carta, nós vamos tocando nesses assuntos e explicando aos irmãos. A palavra Pérgamo em grego significa casado. A palavra Pérgamo significa em grego casado. E os nomes, eles são proféticos. Esmirna significa mirra e fala da igreja do sofrimento. Fala da igreja sofrida. Essa igreja aqui, irmãos, ela é sofrida. Mas Esmirna, no meio do sofrimento, no meio das dificuldades, ela se mantém fiel. Nada abala a igreja de Esmirna. Nada abala. Agora nós vamos ver que em Pérgamo, o inimigo tentou de uma maneira, através da perseguição e do sofrimento, e quando viu que não conseguiu, mudou a tática. E é muito perigoso, irmão. Perseguição é perigoso, sedução é pior. Perseguição é algo assim que judia da igreja, tolerância às coisas do mundo judia muito mais. Vamos avaliar, então, essa igreja. Casado com o que, gente? A igreja de Pérgamo estava se casando, deixando o noivo que é Jesus e se casando com as práticas do mundo. Por isso o nome Pérgamo significa casamento. O Senhor Jesus, Ele conhece todas as coisas. Ele se apresenta
ao destinatário, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Depois ele se apresenta, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Irmãos, o que uma espada faz? Ela corta, mas quando ela corta, ela separa. Aquilo que é cortado, gente, é separado. Então, uma espada aguda de 2 fios tem o poder de separar. Ok? Guardem isso com vocês. Pérgamo, gente, nós falamos aqui sobre Éfeso, a porta da Ásia. Nós falamos sobre Esmirna, a flor da Ásia. E agora nós estamos falando sobre Pérgamo, a capital romana na Ásia Menor. Aonde os romanos colocaram a sua capital na Ásia Menor foi em Pérgamo. Pérgamo não é tão importante comercialmente quanto Éfeso e Esmirna, porque ela não está na beira do mar, ela está a 30 quilômetros dentro do continente, mas ela é mais importante culturalmente do que Éfeso e Esmirna. Então ela tem uma importância cultural muito forte. E ela tem uma importância política muito grande também por sediar, então, na Ásia Menor, ser a sede dos romanos dentro da província da Ásia Menor. Esmirna, ela vai contar com a segunda maior biblioteca do mundo antigo. Éfeso tinha uma grande biblioteca, biblioteca de Celso. Agora, Pérgamo tem a segunda maior biblioteca do mundo antigo. A biblioteca de Pérgamo tinha mais de 200.000 volumes. E houve uma rivalidade entre Eumenes de Pérgamo e Ptolomeu, rei do Egito, porque a maior biblioteca do mundo, ela foi feita por Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu Filadelfo teve a maior biblioteca do mundo antigo, lá em Alexandria. E Eumenes queria que a maior biblioteca do mundo estivesse em Pérgamo. E então ele fez uma proposta para o bibliotecário da biblioteca de Alexandria. Mas Ptolomeu ficou sabendo e mandou prender o bibliotecário. E a partir daquele dia não vendeu mais papiro para Pérgamo. Até então todos os escritos eram feitos em papiro. O papiro é uma planta aquática do Egito, que cortando aquela planta e usando as lâminas da planta, eram estendidas e sobrepostas e prensadas e formava uma espécie de papel antigo. Esse é o papiro. Só o Egito tinha papiro. E Ptolomeu disse bem assim: não vendo mais papiro para Pérgamo. E cortou completamente a venda de papel para Pérgamo. E agora, como Pérgamo ia formar a maior biblioteca do mundo sem papel? Aí Eumenes, seus conselheiros, lhe deram a ideia de criar uma nova forma, um novo material de escrita, muito mais durável do que o papiro, o pergaminho. Por que ele se chama pergaminho? Porque ele foi criado, ele foi inventado em Pérgamo. O couro dos animais, cabras, ovelhas e até gado, ele era curtido, ele era amaciado e ele era usado agora para escrever. E então vai se formar agora os pergaminhos, que vão durar, irmãos, infinitamente mais do que o papiro. Então, culturalmente, nós estamos falando aqui de um centro cultural do mundo antigo. Estamos falando de uma cidade
fabulosa e era um grande centro de paganismo. Pérgamo era um grande centro de culto pagão. Nós temos aqui em Pérgamo, eu falei para vocês quando eu ministrei o estudo aqui, a igreja de Éfeso, que o mundo antigo tinha 7 maravilhas. O mundo antigo tinha 7 maravilhas. Uma das 7 maravilhas do mundo, uma estava em Éfeso, o templo de Ártemis, ou a Diana dos Efésios, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas em Pérgamo estava outra das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo e o altar de Zeus. O templo e o altar de Zeus, tão esplendoroso, tão magnífico, tão grandioso, que se tornaram maravilhas do mundo antigo, mas se tornou ali um centro de adoração pagã. Diz que a fumaça do altar de Zeus, ela nunca se apagava. Era uma fumaça dos sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios que eram ofertados ali. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós podemos compreender o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios. Lá estava em Corinto o templo de Afrodite. Estamos falando do mundo antigo, estamos falando aqui, meus irmãos, no mundo pagão. Estamos falando aqui, irmãos, quando os cristãos eram minoria. Quando o cristianismo, irmãos, estava nascendo, segunda geração do cristianismo. As pessoas deixavam os ídolos e se convertiam a Deus. Então o apóstolo Paulo vai dar um ensinamento para os irmãos de Corinto sobre a carne sacrificada aos ídolos. Para nós parece não ter importância, porque nós estamos vivendo num mundo tão diferente, mas para os cristãos do primeiro século, Paulo diz, quando vocês forem ao mercado, você não pergunta. Você compra a tua carne e não pergunta de onde que ela veio, dá para a tua casa e come. Mas se alguém vir você comprando carne que foi consagrada aos ídolos, por causa da consciência do teu irmão, que talvez seja uma consciência fraca, ele pode se escandalizar vendo a você comprando esse tipo de coisa. Então, se comer carne pode trazer escândalo para o teu irmão, não coma carne. Do que Paulo está falando? Afinal, do que ele está... Aqui Paulo se refere quando fala essas coisas. Irmão, era muito sacrifício nos altares. Não era um bichinho por dia, irmãos. Havia altares que eram centenas de animais sacrificados todo dia. E o restante, parte da carne era comida pelas pessoas que ofereciam sacrifício aos ídolos. E a outra parte era vendida no mercado. Mas havia sido consagrada aos ídolos. Então o apóstolo Paulo, ele dá um conselho, em que ocasião se pode, em que ocasião não se pode comprar essa carne, mas nunca se pode participar do sacrifício. Quanto a comprar e comer a carne, ele vai estabelecer normas, vai dizer quando pode e quando não pode. Agora, nunca um cristão podia participar daquele culto. Nunca um cristão podia participar daquele sacrifício. Isso era algo que os irmãos não poderiam, em hipótese alguma, fazer. Então existem coisas, irmãos, nesse mundo que elas não são listas para irmãos, elas não são listas para cristãos, elas não são listas para pessoas que servem ao Senhor. Aleluia! Amém. Pasmem os senhores, mas nós já temos até bloco de carnaval evangélico. Não é evangélico, gente, perdão. Evangélico não tem, gente, tem gospel. Evangélico é crente, irmão. Glória a Deus. É salvo. Aleluia. Agora tem esse tal de gospel, né? Que já criaram até bloco para sair pular no carnaval. Diz eles, alegam que é para fazer evangelismo, que é para ganhar as almas.
Irmãos, quem está pulando o carnaval está preocupado com qualquer coisa, menos com a alma. Menos com a alma, irmão. Pode ter certeza do que eu estou falando aqui, que eles não estão nem um pouquinho preocupados com o evangelismo. Vamos lá? Então Jesus conhece a igreja. Aonde estava a igreja? Para a igreja de Pérgamo e Tiatira, o Senhor vai falar, irmão, sobre sei aonde você habita. Irmãos, o Senhor Jesus conhece as dificuldades da igreja. Tem lugar, irmãos, que é mais fácil de servir a Deus. Tem lugar que é mais difícil. O que vocês acham em servir a Deus lá nas favelas do Rio de Janeiro? Será que é fácil servir a Deus lá? Aonde em cada esquina tem droga? Aonde a bala perdida? Aonde, irmão, aquela coisa terrível, as pessoas que têm os filhos adolescentes? O que você acha de servir a Deus num lugar desse? Será que aqui é mais fácil? É mais fácil. Ah, com certeza que é mais fácil, irmão. Com certeza que aqui é mais fácil carregar uma Bíblia do que aonde a pessoa está carregando um fuzil, uma metralhadora. Com certeza, meu irmão. Os irmãos aqui estavam sofrendo. O Senhor Jesus disse: eu sei aonde você habita, que é onde está o trono de Satanás. Irmãos, Satanás, ele trabalha nesse mundo. Quando diz, irmãos, que está o trono de Satanás, é que Satanás estava dominando, espiritualmente governando, regendo a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo estava sendo regida por um poder espiritual contrário, maligno, satânico. Irmão, eu até gosto dessas frases de impacto. Santa Rosa é do Senhor Jesus, Júlio de Castilhos é do Senhor Jesus, etc. Então, até gosto disso aí. Mas, irmão, só o Evangelho faz as coisas ficar do Senhor Jesus. Aleluia. Só a pregação do Evangelho, só a conversão das pessoas faz o domínio, o reino de Deus, o domínio do Senhor Jesus chegar. Amém. Frases de impacto, irmãos, não mudam cidades. Atos proféticos. Aleluia. Marcar um culto para fazer ato profético. Irmão, o mundo para mudar precisa se converter. O mundo para mudar precisa se arrepender. O mundo para mudar precisa se voltar para Deus. A pregação do Evangelho, irmãos, ela é um ato profético. A pregação do Evangelho é um ato. Nós estamos proclamando as boas novas de salvação. Então nós temos aqui uma cidade, irmãos, que é um centro cultural, uma cidade que é um centro de idolatria e de paganismo, uma cidade que se converteu no trono de Satanás. 3 coisas fazem Pérgamo ser o trono de Satanás. Não é uma coisa só, é o conjunto que se uniu ali. Ali se uniu um conjunto de fatores que tornou Pérgamo um trono de Satanás. Primeiro, o culto ao imperador. Uma vez por ano, todas as pessoas dão culto ao imperador e prestar culto ao imperador, porque o imperador romano, a partir do ano 29, ele foi divinizado. Ele passou pela apoteoses. No grego, apoteoses é a cerimônia de divinização do humano. Porque os gregos criam em deuses e semideuses. E os semideuses eram humanos. Os semideuses, eles tinham paixões humanas. Eles se apresentavam com um corpo humano. Havia os deuses e havia os semideuses.
E o imperador, esse povo da Ásia, para ganhar o apoio dos romanos, os romanos dominaram o mundo, eles não sabiam mais o que fazer. Então, no ano 29 antes de Cristo, eles fizeram uma cerimônia de apoteoses e divinizaram o imperador. Divinizaram, tornaram ele um Deus. E o imperador encarnava em si o espírito de Roma. Roma era uma deusa, deusa Roma. Então, o imperador, ele era o espírito de Roma, estava no imperador. No começo, eles começaram a adorar imperadores que já tinham morrido. Mas para frente, eles vão começar, os imperadores vivos vão levantar templos e vão ser adorados vivos. Trajano, por exemplo, quando as pessoas iam falar com Trajano, ele exigia que as pessoas se dirigissem a ele dizendo: meu Senhor e Deus Trajano, meu Senhor e Deus Trajano. Uma loucura diante de nós, parece que é um ridículo, sem fundamento, sem pé nem cabeça, um troço desse. Mas no mundo antigo, que estava acostumado, irmãos, com um panteão de deuses e semideuses, uma coisa normal. Então nós temos o culto ao imperador, uma vez por ano, toda a população ia queimar incenso ao imperador. Nós temos o templo e o altar de Zeus. Zeus é o principal deus dentro do panteão grego. E só para esclarecer isso, irmão, os romanos dominaram os gregos na política, militarmente, mas os gregos dominaram os romanos na cultura. Os romanos absorveram toda a cultura grega. Os deuses gregos só deram nomes latinos, mas absorveram toda a religião grega. Então, num aspecto os romanos venceram os gregos, e no outro aspecto os gregos venceram os romanos. Então nós temos o culto ao imperador, nós temos o culto a Zeus e nós temos o culto a Esculápio. Quem que é Esculápio? Esculápio era chamado de Salvador. Esculápio era o deus da cura. O templo de Esculápio tinha sua sede em Pérgamo e tinha 200 centros de adoração no mundo antigo. Porque Pérgamo tinha a faculdade de medicina. Em Pérgamo havia uma faculdade de medicina. E os sacerdotes eram médicos e prestavam um culto antigo à serpente. Esculápio era uma serpente, era uma cobra. A cobra é símbolo de quem? Símbolo de Satanás, símbolo do diabo. Milhares de pessoas iam a Pérgamo para receber cura. E eles eram colocados deitados dentro do templo. E as cobras passavam em cima do corpo das pessoas. E as pessoas que ficavam ilesas até o outro dia pela manhã eram declaradas curadas. Você sabia que o diabo, irmão, ele imita tudo que Deus faz? O diabo imita tudo que Deus faz. Se ninguém ficasse curado, gente, essa superstição ia acabar. O mundo todo vai para um lugar, ninguém, acontece nada com ninguém, gente, o negócio se termina. Agora o diabo operava lá. O diabo operava lá. Irmãos, as curas espirituais, espiritual é uma maneira de falar. É tipo assim o espírito do Dr. Fritz dentro do espiritismo operando. Satanás, irmãos, ele na verdade não cura ninguém. Ele só transfere doença. Ele tira, irmãos, uma catarata e coloca um câncer. O espírito de enfermidade que está na vida da pessoa sai de um lugar e vai para outro.
E as pessoas acreditam que Deus está fazendo uma obra, que Deus está fazendo um milagre. E dizem que tem um dom de Deus. Os dons de Deus são bem diferentes, irmãos, e são para glorificar o nome do Senhor Jesus. Olhem para o João de Deus que estava curando o meio mundo. Alguém ouviu falar aqui sobre o João de Deus? Metade sim, metade não. Estava curando o meio mundo. Onde é que está o João de Deus? Pactos terríveis com Satanás. Pactos terríveis com o diabo. E as pessoas vão lá. Irmão, o corpo perece, mas a alma permanece. Aleluia. Satanás não pode fazer e nem prometer nada para outra vida. Eu escutei a reportagem quando foram na igreja de Satanás aqui no Brasil e foram entrevistar o sacerdote de Satanás. Você sabia que tem a igreja de Satanás aqui no Brasil? Pois é, tem a igreja satânica no Brasil. E foram entrevistar ele e perguntaram para ele, assisti toda a reportagem. O repórter entrou naquela coisa do diabo lá, deve ter ficado apavorado, né? E perguntou, fulano, as pessoas que vêm aqui não sabem que isso aqui é do diabo? Sabem. Todo mundo que vem aqui sabe que isso, nós lidamos com o diabo. Aqui é o diabo. Eu sou sacerdote do diabo. Mas se eles sabem que é do diabo, por que eles vêm aqui? Porque eles querem dinheiro, porque eles querem fama, porque eles querem fortuna, porque eles querem saúde, porque eles querem isso, isso e aquilo. E ele disse assim, com Deus as coisas andam devagar. Muitas vezes com Deus as coisas demoram, mas aqui com o diabo é mais ligeiro. Só que tudo aquilo que nós fazemos aqui, sacerdote de Satanás, é para essa vida. Aqui o diabo dá para essa vida. Agora esse livro bendito, irmão, ele tem promessas para essa vida e para a vida eterna. Por presente e para o futuro. E muitas vezes o presente, irmão, como era a situação de Esmirna e Pérgamo, era perseguição, dor, lágrimas. Por isso, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A promessa não era uma vida fácil. A promessa não era, irmão, isso ou aquilo. A promessa de Jesus, irmãos, é ao vencedor. Aleluia. Mas vamos lá, gente, vamos continuar porque eu tenho muito aqui a falar. Então, eu acredito que sobre Pérgamo, já deu para ter uma ideia de Pérgamo. Ela se torna trono de Satanás pelo culto ao imperador, pelo templo e altar de Zeus e pelo templo de Esculápio. As pessoas iam prestar culto a uma serpente. Qual é o símbolo da medicina? Serpente. Qual é o símbolo da farmácia? Serpente. Por que serpente? Por causa de Esculápio, Deus da cura. Por isso que o símbolo da medicina é uma serpente até o dia de hoje. Vai lá no anel de formatura do médico, o anel de formatura da teologia, de um lado um alfa, do outro lado um ômega, representando Jesus. No anel de formatura da medicina tem uma cobra do lado. Irmão. Assim. Desse jeito aí. E as curas ali eram atribuídas, irmãos, a esse Deus, serpente, Esculápio. Então ela se tornou o trono de Satanás. Cristo vê, irmãos, uma igreja capaz de enfrentar a morte por causa do seu nome. Ele viu a dificuldade e a lealdade da sua igreja. A despeito desse poder pagão,
culto ao imperador, culto a Zeus, culto a Esculápio, uma situação tremenda. O Senhor Jesus viu que a sua igreja é capaz de ser fiel. E ela foi até um certo ponto. Mas o sofrimento era muito grande. O que eles estavam vivendo, irmãos, era uma situação muito difícil. A igreja, ela é comparada a um navio. A igreja é comparada a um navio. O navio, irmãos, foi feito para estar sobre as águas. Mas a água não foi feita para entrar dentro do navio. Quando a água começa a entrar dentro do navio, irmãos, começa perigo. A água nunca entrou em Esmirna. O navio que representa a igreja em Esmirna atravessou mares conturbados, perseguição, morte, sofrimento, prisão. Foi indo e a água nunca entrou. Aleluia. Mas em Pérgamo, irmão, num determinado momento, a água começou a entrar dentro do navio. Irmãos, a igreja é poderosa, a igreja é bíblica, a igreja é evangélica, quando ela desliza sobre as águas desse mundo. E ela, muitas vezes, irmãos, açoites temporais, e ela é levada de um lado para o outro, açoitada, e ela vai indo. Agora, quando a água começa a entrar dentro da igreja, que é o mundo, que é o mundanismo, que é o pecado, que é as coisas que desagradam a Deus, começam a entrar dentro da igreja, irmãos, ela começa a perder a força, ela começa a perder a velocidade, ela começa a perder a integridade, ela começa a perder a vida. Aí o mundo começa a afogar a igreja. Hoje, falar em santificação, irmão, você vê crente fazendo cara feia. Hoje vamos pregar, irmão, sobre santificação. Um faz cara feia do lado, outro misericórdia. O bem fiel diz, fala, Senhor. Aleluia. O mais ou menos enferrusca a cara. E o crente que está ruim, irmão, misericórdia, por que eu fiz hoje no culto? É bem assim. Essas coisas assustam os crentes. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo que um pouco de água está entrando no barco. Sabe? E esse sinal, irmãos, é um sinal de perigo. Quando a água entra no barco, nós temos um sinal de perigo. Então o navio deve estar sobre a água, mas a água não deve entrar no navio. E a igreja é esse navio. Satanás veio com perseguição, não arrumou nada em Esmirna. Não temas o que estás para sofrer, disse o Senhor Jesus para os irmãos de Esmirna, não tenham medo. Satanás vai lançar muitos de vocês na prisão e vocês vão ter uma tribulação que vai durar 10 dias, uma perseguição terrível, muito forte, por um tempo limitado, 10 dias, mas não temam, ser fiel até a morte. Funcionou, irmão, surrar os crentes? Funcionou prender os crentes? Funcionou matar os crentes? Os crentes deixaram de ser crente? Não. Irmãos, tem uma irmã lá em Santa Rosa. Ela já está bem velhinha, nos últimos dias da vida. E há muitos anos atrás ela se converteu. E um dia eu escutei ela dando testemunho. E ela disse bem assim: ainda que as minhas comadres me surrem. Se fala hoje em perseguição, irmão, é meio fantasioso nós falar de uma igreja perseguida vivendo da maneira que nós vivemos. É meio assim, nós nos reportamos de fato ao passado. Porque, irmãos, no passado,
Teve pessoas que apanharam. No passado as igrejas eram literalmente apedrejadas, as pessoas jogavam pedra na igreja, as pessoas faziam espera para os crentes, as pessoas negavam o cemitério. Teve corpo de irmão que foi levado em caminhoneta, caçamba, para enterrar noutra cidade, porque até o cemitério foi negado para colocar o corpo de um irmão. Perseguição não funcionou. Satanás mudou a maneira. Satanás mudou o jeito. Perseguindo, está crescendo mais, está aumentando mais. Aleluia. O pessoal está firmando o pé, Glória a tá? Deus. Aleluia. Tentou, irmão, tentou em Pérgamo perseguição. Matou o pastor de Pérgamo, Antipas, minha fiel testemunha. Tertuliano vai falar sobre Antipas. E vai dizer a maneira com que Antipas foi morto, naquele centro de idolatria, de paganismo. Então eles construíram um grande touro de bronze, oco por dentro, e colocaram Antipas dentro do touro, e embaixo do touro colocaram a lenha e colocaram o fogo. E Antipas morreu queimado dentro daquele touro. Assim Tertuliano escreve a morte de Antipas, que o Senhor Jesus diz, a minha fiel testemunha. Glória a ti, Pai. Para pensar. Até um determinado momento, irmãos, nada moveu a fé, nada moveu a perseverança, nada moveu a coragem da igreja de Pérgamo. Mas Satanás mudou a maneira de agir. E eu rapidamente vou entrar nesse ponto. Então essa igreja começou a ceder às pressões do mundo. Olha só o que o Senhor Jesus diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Olha os dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, era alguns, irmão, graças a Deus, era alguns. No meio da igreja, irmãos, tem pessoas que pensam diferente. No meio da igreja, irmãos, tem pessoas, nós estamos vivendo um tempo bem parecido com o tempo da igreja de Pérgamo. Pessoas dentro da igreja, irmãos, já estavam pensando diferente. Não, mas a gente está sofrendo demais. Está muito difícil servir a Deus dessa maneira aí, desse jeito aí, está muita perseguição. Nós vamos ter que mudar um pouco. Nós vamos ter que nos adaptar. Nós vamos ter que ir. E trouxeram uma doutrina que quis entrar em Éfeso, mas os irmãos de Éfeso, irmão, odiaram aquela doutrina, a doutrina dos nicolaítas. E o Senhor Jesus disse: tenho a teu favor, que aborrece a doutrina dos nicolaítas, que eu também aborreço. Eu já expliquei aqui quem foi Nicolau. Criou uma seita. Irmãos, tem pessoa que não sai do pecado, irmão, mas sai da igreja. O que Jesus quer, irmãos, é que a gente se arrependa. E tem gente que não se arrepende, irmãos, ele prefere sair da igreja. Se não está do jeito que acha que é, ou que deveria ser, então ele sai da igreja. Mas não sai do pecado, não sai do erro. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós saiamos do erro. Se existe alguma coisa na nossa vida, Deus não quer que ninguém saia da igreja, mas que nós venhamos sair do erro. No Antigo Testamento, lá com o Egito, houve um sério problema. Os irmãos saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos irmãos. Pessoas saíram de lá, mas levaram o Egito junto.
E tem pessoas, irmão, tem algum Raimundo aqui na igreja? Ah, então não vai se ofender. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Já ouviram falar do irmão Raimundo? Ele tem um pé na igreja, irmão, e outro no mundo. Então, devagarinho, começou a entrar na igreja aquela permissividade. Um pouquinho de fermento, disse Paulo, levela toda a massa. Hoje o povo nem está citando mais esses versículos da Bíblia, irmão. Parece que tem versículos da Bíblia que não está mais na Bíblia. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Capítulos 22 a 25 de Números está a história de Balaque e Balaão, em casa, se quiserem, 22 a 25. Capítulo 31 e versículo 16, a maneira que Balaão morreu. O pessoal fala do profeta Balaão. Irmãos, a Bíblia não apresenta Balaão como profeta, a Bíblia apresenta Balaão como vidente. Nunca apresentou Balaão como profeta. Apresenta Balaão como um vidente, um adivinho, uma pessoa que fazia esse trabalho. Balaque era rei dos Moabitas. E o povo do Senhor, irmãos, saiu do Egito triunfantemente, estava vencendo no caminho, já tinha vencido os amalequitas, uma grande vitória sobre os amalequitas, e agora chegou em Moabe. E Balaque disse: eu não tenho força. Deus está com eles, eu não tenho força. Brigar com espada, brigar com exército não vai dar certo, tem que ser na base da maldição. Tem que agorar esse povo, tem que amaldiçoar. Ok. Mandou chamar o profeta Balaão. Balaão é quem profetiza, gente, por dinheiro. Cada ministério, irmão, e cada pastor, enfim, departamento da igreja, mas já tem cantor que, para contratar eles mandam um contrato, aí tem que assinar o contrato, reconhecer no cartório, mandar de volta. Ali no contrato está especificado dia, local e horário, quantos hinos eles vão cantar por noite, e no final o valor que o ministério, a igreja, vai pagar para eles fazer a obra de Deus. Irmãos, que existe esse tipo de pessoa não me assombra. Agora, que pastores evangélicos deem guarida para essas pessoas me assombra. Que eles tenham a capacidade, irmãos, de fazer isso aí, não me deixa assombrado. Agora, que ministros do altar do Senhor coloquem esse tipo de gente no altar, isso me assusta. Espírito do Balaão tirar vantagem de tudo. Espírito do Balaão tentou amaldiçoar, não pôde. Cada vez que ele ia lançar uma maldição, Deus ia lá e tacava na língua dele, na boca dele uma vez. Quando ele levantava, abria a boca para espraguejar, Deus ia lá e tacava uma bênção lá dentro. E olha, irmão, aquelas bênçãos, coisa mais linda do mundo. Se Deus usa, irmão, e se Deus coloca na boca da pessoa, aí a gente olha para ela, não, o homem era um profeta. Não, não era. Quem botou a palavra na boca dele foi Deus.
Verdade, Senhor. Amém. Uma irmã se converteu, irmão, foi procurar auxílio no centro espírita e a mulher da macumba disse: senhora, o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aqui. Ela vai vir pregar aqui. A irmã Rosemar que vai vir pregar aqui. Disse: senhora, a senhora tem que ir numa igreja evangélica, essas assembleias de Deus, aqui não dá certo para a senhora. A senhora não é isso aqui. Aleluia. Não pode amaldiçoar. 3 vezes. Balaque enlouqueceu, eu te trouxe para te amaldiçoar e tu só abençoa. Não posso, não bota na minha boca. Aí o Balaão, irmão, começou a pensar: contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há maldição, não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Ele falou para Balaque: não consigo amaldiçoar, Deus abençoa. Mas um dia ele chamou Balaque e disse: tem outro jeito. Ele era profeta do Senhor? Disse: tem outro jeito, tu vai me dar tudo aquele ouro que tu me prometeu? Tu vai me dar todas aquelas riquezas boas? Vou te dar. Então tem outro jeito. Faça uma grande festa Baal Peor. Uma grande festa Baal Peor. Um grande sacrifício aos ídolos. E toda a juventude de Moabe, as moças, as jovens de Moabe, trazem tudo e elas vão fazer um evangelismo do diabo, das trevas, do inimigo, no meio do arraial de Israel, e vão convidar os jovens para ir no negócio lá. E quando eles se misturarem, e quando eles comerem do sacrifício dos ídolos, e adorarem os ídolos, e praticarem prostituição, Deus vai se revoltar e vai amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar, mas eu te ensino o jeito deles se amaldiçoarem. Lançar tropeço. Irmãos, um grupo dentro da igreja lançando tropeço. Um grupo dentro da igreja que caiu numa cilada do inimigo, numa teologia liberal, num ensinamento terrível, que dá para servir a Deus e que dá para servir o mundo, que dá para ir na igreja, que dá para ir no sacrifício de Zeus, lá onde a carne era sacrificada. Não, não faz mal, é só carne. E começou devagarinho. Porque as coisas, irmãos, elas começam devagarinho. Não começa tudo ligeiro, começa devagarinho. A decadência, a água no navio, irmãos, ela começa a entrar devagarinho. Quem já assistiu o Titanic? Ah, pode levantar a mão também, não te para, né? Não, eu assisti. Eu sei que você assistiu. Irmão, a água começou a entrar e entrou num compartimento. E depois entrou no outro, e depois entrou no outro, e a água foi entrando, e as pessoas foram subindo, e a água foi entrando, até que o peso da água jogou o navio, rachou ele no meio, e jogou ele para o fundo. A doutrina dos nicolaítas, a qual Deus aborrece. O apóstolo Paulo vai combater essa doutrina. Ele vai ensinar o seguinte: aonde abundou o pecado, a graça. Daí ele vai responder: pecaremos então para que a graça de Deus, de maneira alguma. Irmãos, no pior lugar do mundo, onde chegar a graça de Deus, ela é superior, ela é maior, ela é mais poderosa do que todos os pecados. Ela pode salvar o maior e pior pecador. É isso que quer dizer isso aqui. Aleluia. Não quer dizer, irmão, que uma pessoa esclarecida, crente, comece a pecar, para dizer o seguinte: a graça de Deus é maior. Então transforma a liberdade em libertinagem. Transforma a graça de Deus, irmão, em nula.
anula a graça de Deus. É a doutrina do nada faz mal. É a doutrina, irmão, que não tem importância. É a doutrina do pouquinho de fermento. Tem coisa que convém e tem coisa que não convém. Tem coisa que é para crente e tem coisa que não é, irmão. E um grupo caiu, irmão, nessa doutrina. Ela se tornou, em Balaão nós temos a prática. Por que pega os dois exemplos? Porque eles ilustram claramente o que estava acontecendo com a igreja. Lá no altar de Zeus estava tendo um sacrifício. E lá no Antigo Testamento, no momento da história do povo do Senhor, os mundanos fizeram um sacrifício, convidaram o povo, parte do povo do Senhor, e parte desse povo foi participar. E quando foram participar, irmãos, perderam a presença do Senhor. Quando foram participar, irmãos, eles não converteram o pessoal de Baal Peor. Eles não converteram, irmãos, aquela turma que está fazendo idolatria, mas a turma da idolatria puxou eles. Foi assim que aconteceu. Então, aqui nós temos uma exortação a cuidar com o mundanismo. Tem lugar, gente, que nós não sabemos mais o que é aquilo. É uma igreja? É um clube? É o quê? O que é no final? Eu estou encerrando aqui. Participei de uma vigília numa cidade poética, não vou dizer o nome, e estava eu, um missionário. Uma hora eu vou trazer esse missionário aqui. E eu tinha que pregar aquela noite, e eu pedi misericórdia para Deus. Eu disse: Jesus, o que eu prego aqui? Uma quantidade de jovens, uma quantidade de jovens, mas um negócio muito feio, um negócio sem Deus, um troço horrível. Eu digo: Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha misericórdia de mim. O missionário que estava comigo me deu um cutucão e preguei a palavra, etc e tal, juntou aquela juventude toda na frente, irmão, e começou um negócio ali. Irmãos, eu sei o que é batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Eu sei o que é dom espiritual. Eu sei o que é movimento, o que é Deus que toma, que é aquela coisa. Aleluia. Agora eu sei, irmão, quando é fogo estranho no altar. Carne pura, brincadeira com as coisas de Deus, e começou aquela pulação, aquela saracoteação, e começou aquele negócio. O missionário me deu um cutucão: e tu quer ver o diabo se manifestar agora? Está vendo aquelas duas ali? As duas estão possuídas. As que mais estavam fazendo panzé. Chegou do lado e disse: em nome de Jesus te repreendo. Uma para um lado e a outra para o outro. Estavam cheias do poder de Deus, né? Estavam falando em línguas muito estranhas. Na Bíblia tem as novas línguas, mas aquela delas eram as línguas muito estranhas, duras de pecado, nada de consagração, brincando com as coisas de Deus. Quem é que entrou? Saiu o Espírito com letra maiúscula e entrou o Espírito, é com letra minúscula. Mas naquela noite o Espírito saiu. Irmãos queridos, Deus não se manifesta no meio disso. E Deus continua se agradando e Deus continua se desagradando. E ainda existem coisas, irmão, que Deus gosta, e ainda existem coisas que Deus não gosta. Só que o Deus, irmãos, da igreja contemporânea parece que gosta de tudo. O Deus desse tempo que nós estamos vivendo, irmão, parece que é o Deus que aceita tudo. Escutei um pastor pregando, vou concluir. Há
Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E ele disse assim: não pense você. Não pense você que Jesus é um mendigo numa noite fria de chuva do lado de fora, implorando por um lugarzinho. Não pense você que Jesus está batendo ali, implorando para você um lugarzinho. Porque ele não é um mendigo numa noite de chuva pedindo um lugarzinho. Então, irmão, vamos pensar um pouco. Vamos pensar na nossa vida. Vamos pensar em agradar a Deus. Vamos pensar em servir a Deus. Alguém já me perguntou: pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa daquilo? Irmãos, não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É o que a palavra diz. Aleluia. Deus agora, aleluia. Como é que é isso? Não é eu. Irmão, é a palavra. Nós temos que estar de acordo com a palavra. Porque nós estamos vivendo o tempo que agora tem, irmão. O pastor é conservador, não é liberal. Mas e a Bíblia tem isso? A Bíblia tem dois tipos? Ou a Bíblia tem uma coisa só? Ou é, meu irmão, ou não é. É verdade. Ou é, ou não é. E o melhor, gente, para nós ter garantia, é nós ficar com a palavra. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, e nem sempre a maioria está com a razão. Então fica com a palavra de Deus. Amém, aleluia. Amém? Então conclui a epístola dizendo: se não virei a ti e combaterei contigo com a espada da minha boca. Virei a ti e combaterei contra ti com a espada da minha boca. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca com o seu nome escrito e um maná escondido. Amém. Irmãos, Deus tem algo para nos dar, mas Deus quer que nós venhamos vencer.